Pessoal, então vamos começar, né? Boa noite para todo mundo, né? Boa noite a, a todos que estão aí. Boa noite, Débora. Boa noite, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente trazer para a discussão, né? Um assunto tão tão relevante, um assunto tão importante, né? Então, é um assunto que está aí, né? Vamos se dizer, né? Um assunto que está na moda aí, vamos se dizer, né, que eu acho que é um assunto importante para a gente discutir, né, para a gente estar falando, né. Então, primeiramente aí eu queria agradecer já a Débora, né, que é a fonoaudióloga, uma pessoa que eu tenho um carinho, né, uma admiração muito grande, e também, né, do Rodrigo, né, que também é um colega aí. O Rodrigo foi meu aluno, tive o prazer de ter o Rodrigo como aluno, né. Então, agradeço aí já a presença de vocês, né? Então, assim, eu brinquei com a Débora e com o Rodrigo previamente, né? Então, assim, eu vou ser um mero espectador aí, vamos dizer assim, né? Então, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, pode fazer os comentários pelo YouTube também, né? Ou, de preferência, se você estiver assistindo a gente pelo Instagram, também você consegue mandar os comentários que a gente vai compartilhar as perguntas depois, né? A gente não vai estar verificando todas as questões, todos os comentários ao longo, né, da live, para a gente não perder a sequência ali, para não perder o caminho, né? Mas a gente pega as principais demandas, né, as principais perguntas, e a gente traz aqui para o pessoal, né? Então eu já queria agradecer aí de antemão, né? Já agradeci, né, o Rodrigo e a Débora, né? Então assim, fico muito feliz de estar com eles, de estar com os dois aqui, né? Assim, a Débora, eu tenho assim o privilégio, né, de trabalhar com a Débora, né? Então assim, a Débora não é só uma questão de uma colega, mas ela assim, ela trabalha, eu trabalho com a Débora diariamente, né? Então eu tenho esse privilégio, tenho esse prazer aí, e a gente está falando de um tema que é tão importante, né? Que é a questão da discussão da lei que saiu recentemente, gerou muitas dúvidas, né? Eu recebi muitos questionamentos, o Rodrigo recebeu muitos questionamentos e a Débora também recebeu muitos questionamentos. Então, esse que é o nosso objetivo aqui, né? É trazer essas informações, né? A gente quer discutir, a gente quer trazer, por isso que a gente busca essa questão da visão multiprofissional mesmo, fonoaudiólogo, a gente tem assistente social, a gente tem otorrino, a gente tem o médico do trabalho, a gente tem todos os profissionais para discussão, porque a gente sabe que quanto mais profissionais a gente tem desse nível, né, de essa multidisciplinaridade, a maior a chance, né, da gente ser assertivo quanto a isso, né? Então, assim, agradeço vocês aí, agradeço a todo mundo. Então, assim, a gente vai começar, eu vou introduzir aqui o assunto, né? Mas eu vou ser um mero coadjuvante diante da Débora e do Rodrigo aí, que tem um domínio muito maior do que eu, né, em relação a essas questões de capacidade funcional, né, das questões mesmo de avaliação, né? Então, espero que vocês gostem, né? E depois a gente deixa disponibilizado aí a live aí na gravação, se não sei se aqui ou no YouTube, né? Então, vai ficar para vocês aí. Então, só para a gente dar boa noite, Débora, se você quiser se apresentar para o pessoal. Isso. Quero sim, Júnior. Sou eu quem agradece essa oportunidade, estar aqui nessa mesa virtual, participando dessa equipe multidisciplinar para debater esse tema. Mais do que um debate, a gente está aqui para amadurecer essa nova redação da lei, né, 14.768. Espero contribuir, dou boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Ótimo, Rodrigo. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite, né, mais uma vez, por ter me colocado aqui nessa parceria, nesse trio, né, e poder conhecer a Débora, que é uma fonoaudióloga referência, fonoaudióloga do trabalho aí, ela que dá o nome mesmo para a especialidade. E agradecer mais uma vez o professor Júnior, que me colocou em contato aí para a gente começar a falar um pouquinho aí sobre essa novidade aí, que é a perda auditiva unilateral, né? Muito obrigado. Vamos lá. Perfeito. Então, assim, a gente conversou previamente, né? A gente queria falar um pouco, eu queria trazer um pouco, eu acho que vai facilitar,
para a gente entender por que a gente vai chegar naquilo que a gente vai discutir mais à frente, a gente precisa entender, né? Eu estava conversando com a Débora e com o Rodrigo previamente, assim, antes da gente pensar, parece que a lei, né? A lei começou a estar surgindo tudo do zero, né? Tipo assim, a lei saiu e parece que as pessoas esqueceram de toda a questão da conceituação, da questão da deficiência prévia, né? E eu acho que a gente tem que, antes da gente pensar, ok, teve alteração da lei, teve questões pontuais ali que foram alteradas, que a gente precisa levar em consideração, mas antes a gente não pode esquecer de toda a conceituação, de todo o aspecto técnico e legal que a gente tinha previamente, né? Então, os conceitos, nada mudou nesse aspecto, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado, que é isso que eu quero trazer para vocês refletirem aquilo que a gente vai chegar posteriormente, tá? Então, o que a gente tem, né? Que a gente tem a definição mesmo da questão da deficiência, né? Então, o que coloca, né? O que a gente tem aí? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo. Esse é o primeiro ponto que a legislação traz, né? Que a gente precisa entender, que é essa questão de longo prazo, né? De natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ou seja, a gente tem que entender o conceito da deficiência como um conceito amplo, né? Não é um conceito pontual, assim, é sobre isso, tem uma característica ali de alteração de corpo e automaticamente essa pessoa entra como deficiência. Não, a gente precisa entender todo esse contexto biopsicossocial. E é isso que traz na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Que a gente tem que levar isso em referência, né? Então, ou seja, a avaliação da deficiência, né, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, primeiro, os impedimentos às funções na estrutura do corpo. Então, ou seja, a gente tem a característica da estrutura do corpo, que é isso que a gente vai ver nas audiometrias. Então, ou seja, é isso que a gente vai entender, né? Depois, a gente tem os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, ou seja, o contexto maior, a gente começa a entender, começa a abrangir o conceito, né, da deficiência, né? Depois a limitação do desempenho de atividades, que é isso que eu acho que é muito importante, principalmente com essa questão da alteração de lei, a gente entender qual que é a atividade, qual que é a funcionalidade, qual que é a atividade dessa pessoa que vai ter essa perda auditiva, né? E a restrição de participação. Então, ou seja, a caracterização da deficiência não é meramente pelo audiograma, senão ficaria muito fácil, né? Ou seja, tem alteração no audiograma, automaticamente pode enquadrar, não precisaria nem preencher o laudo caracterizador, né? Porque tá lá na audiometria, bateu o númerozinho, automaticamente é deficiente. E não é esse conceito que a gente tem como deficiência, né? A gente precisa entender todo esse contexto, entender a atividade, qual que é a atividade que ele vai desempenhar, qual que é a limitação, qual que é o contexto dele social, né? Então a gente precisa entender. Então as pessoas, esse conceito, né? Que a lei mudou, vamos enquadrar todo mundo. Não é assim, gente. A gente precisa entender todo esse contexto, que é isso que depois o Rodrigo e a Débora vão comentar com vocês em relação a isso, né? Então, a gente coloca, né, que prioriza a avaliação de funcionalidade com a avaliação das atividades e das barreiras, seguindo os conceitos de classificação internacional de funcionalidade, que é a CIF, né? Então, para você entender ali, você tem que avaliar a questão funcional. Não é meramente uma perda auditiva, né, que automaticamente vai gerar um enquadramento. Você precisa entender toda essa questão conceitual, né? Então, ou seja, o que a gente tem que a gente precisa levar em consideração? Ela deve ser avaliada no contexto em que vive, de modo a compreender-se até que ponto o impedimento corporal se torna deficiência por limitar suas atividades e participação na sociedade em função das barreiras existentes e da falta de apoios. Então, ou seja, não é, mesmo a perda bilateral, a gente não tem que pensar somente no audiograma. A gente precisa entender todo esse conceito funcional dessa pessoa. E isso está escrito, gente, na questão do Manual de Caracterização de Deficiência. Então, a gente não pode esquecer, ou seja, a gente teve uma atualização, uma mudança pontual no critério, mas as questões conceituais de deficiência, elas estão lá, né? A gente não mudou. Então, não é meramente, mudou, agora virou FAR, vamos enquadrar todo mundo. Então, a gente precisa voltar, precisa entender toda essa questão conceitual, né? A deficiência é um reflexo da sociedade e do ambiente, não uma alteração de corpo. O que isso quer dizer?
não é uma alteração de audiometria, gente, que vai definir a questão da deficiência, e sim todo esse reflexo da sociedade e do ambiente, ou seja, uma questão funcional. E no laudo caracterizador de deficiência, ele coloca justamente isso, né? Ou seja, você tem que colocar uma descrição detalhada das alterações físicas, anatômicas e funcionais, sensoriais, intelectuais e mentais, ou seja, ele tem que ter as alterações ali e depois ele coloca as limitações funcionais, né? Então, ou seja, ele coloca lá a audiometria, mas ele não tem limitação funcional nenhuma. E aí? Ele enquadra como deficiência? Ele entra no conceito biopsicossocial? A gente precisa entender isso para a gente buscar ter essa visão mais ampla. Então, assim, eu queria trazer esse conceito, né? Porque eu acho que as pessoas, depois que saíram a lei, parece que as pessoas esqueceram um pouco dessa questão conceitual geral, né? Então, aí está a lei na íntegra, né? Que eu não vou ler, né? Assim, eu trouxe aqui simplesmente para a gente discutir alguns pontos. Então, ou seja, que eu já coloquei, né, que ela coloca que a limitação é de longo prazo, né? Ou seja, o que, que mudou? Que ela pode ser unilateral total ou bilateral parcial ou total. Então, ou seja, o que, que incluiu aqui é a questão do unilateral total, né? Então, e aí ele coloca depois que interação com uma ou mais barreiras obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a própria lei, além da questão do unilateral total, ele frisa sobre a questão da funcionalidade, das atividades, das barreiras que essa pessoa vai ter na questão da sociedade, né? Então, só que as pessoas só leram unilateral total. As pessoas leram unilateral total e esqueceu de tudo, do resto, do contexto geral, né? E aí depois, né, ele continua, que ele fala da média, né, das frequências de 500, 1000, 2000 e 3000, né? E depois ele coloca, né, ou seja, a média, a gente tem que entender ela no contexto da questão, muitas vezes, bilateral, né? Então, a gente precisa entender o que, que vai ser unilateral, o que, que vai ser o bilateral, o que, que vai ser o parcial, o que, que vai ser o total, né? Então, é isso que a gente quer buscar, é isso que a gente vai trazer a discussão para vocês. Então, assim, eu fiquei com a parte mais fácil da discussão, né, que é trazer simplesmente essa questão conceitual e essa questão da lei, né? Mas aí eu queria já trazer para a Débora começar a falar a respeito do que a gente tem mesmo, né? Das alterações, do que mudou realmente da lei, qual que é essa interpretação. Porque apesar da lei estar curta, né, o texto está curto, ela envolve várias discussões, várias nuances, vários temas que a gente precisa levar em consideração antes da gente fazer uma caracterização final ali de uma pessoa com deficiência ou não. Débora, a palavra é sua. Obrigada, Júnior. O Júnior já introduziu muito bem o tema e as principais alterações que a gente teve com a publicação da Lei 14.768 foram essas já mencionadas. Eu vou fazer um resumo aqui de 4 pontos que eu julgo importantes destacar em relação a essas mudanças. O primeiro ponto que eu destaco é sobre a informação de que tem que se tratar de uma limitação de longo prazo da audição. Né? O Júnior caracterizou muito bem, inclusive ele colocou aí nos slides de introdução esse assunto. O segundo ponto é a inclusão na lei dos quadros de perda auditiva unilateral total, apesar desse texto, no meu ponto de vista, não ter deixado claro quais parâmetros devem ser considerados para a classificação de uma perda auditiva unilateral total. A gente tem vários critérios, inúmeros autores que já publicaram critérios para a caracterização de perdas auditivas, e aí, né, qual vai ser o critério para a gente considerar uma perda auditiva unilateral total? Isso eu e o Rodrigo a gente vai debater um pouquinho adiante, mas enfim, a inclusão agora desses casos de perdas auditivas unilaterais totais, né, foi uma mudança importante. A questão, a menção, né, a, a forma que o texto coloca a importância dos aspectos biopsicossociais, o Júnior falou muito bem disso,
né? Eles devem sim ser considerados na avaliação, e a própria lei traz isso que o Júnior já colocou, né, no artigo 1º aí. Então, essas perdas auditivas, elas, as quais, né, em interação com uma ou mais barreiras, elas obstruem a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso vai de encontro, sim, com a LBI, que inclusive está referenciada no parágrafo 2º e no artigo 2º dessa lei que a gente está estudando. E, por fim, no meu ponto de vista, uma mudança importante também foi o esclarecimento sobre o cálculo da média aritmética de 41 decibéis ou mais, né? Aferida por audiograma, que é o resultado da audiometria tonal liminar, nas frequências de 500, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz, para as perdas auditivas bilaterais parciais. Eu entendo que esse cálculo matemático, ele é proposto para os casos de perdas auditivas bilaterais parciais. No decreto anterior, né, o decreto 5296, a gente não tinha clareza dessa definição pelo cálculo da média. Então, no meu ponto de vista, esses foram os 4 principais pontos de mudança que eu trago aqui para a nossa discussão. E aí, Rodrigo, você quer completar falando um pouco mais do seu entendimento sobre a perda auditiva unilateral total? Pois bem, Débora, só completando mesmo aí que você falou, concordei, né, com essas alterações que teve dessa nova lei, dessa vigência nova aí. A gente vai mostrar, né, para o pessoal essa questão da unilateral total. O que seria isso, né? O que essa lei traz para a gente? Eu acho que falta um pouco de clareza, né, para a gente definir. Essa mudança da média aritmética, eu acho que foi dessa, né, frase aí que eles colocaram, cálculo de média aritmética, eu acho que isso foi o esclarecimento do que faltava na lei antiga, né? Então a gente vê aqui esse audiograma apresentado aqui, ó, que a gente tem que avaliar as frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Então não é apenas essa abaixo de 41 que elas têm que ficar, não. Se elas tiverem uma média quadritonal aqui, uma média dessas 4 frequências, a gente consegue, né, colocar esse indivíduo, se for uma perda bilateral, esse indivíduo para ser configurá-lo, né, para ser beneficiado pela lei, né? Essas alterações aí que você escreveu bem, eu acho que agora deu mais clareza para o nosso entendimento. Júnior, você está coordenando aí os slides? Isso. Obrigada. Então, o que a Organização Mundial de Saúde vem falar com a gente aí? Eles lançaram um estudo sobre perda auditiva completa, né? O que a gente pensa numa perda auditiva completa? Será uma perda auditiva total. Então, a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão, né, de referência no mundo inteiro, eles caracterizam para a gente, um limiar maior ou igual a 95 decibel, né? Para eles, esse paciente ele não escuta a conversa e não escuta a maioria dos sons ambientais, tá? Da mesma forma que Biap trouxe para a gente que uma perda auditiva total, que é o sinônimo de cofose ou então anacusia, é quando aquele indivíduo não escuta nada. Então, tem um limiar marcado ali no audiograma maior que 120 decibel. Só que a maioria dos indivíduos, no meu entendimento, a maioria dos indivíduos que tem perda unilateral, eles ainda têm uma audição residual. Então, eles conseguem escutar em 90, em 95, em 100, não necessariamente em 120 decibel, né? Esse paciente aqui, esse indivíduo aqui, ele não percebe nenhum som. Então, aqui, essa segunda linha que traz para a gente, que é uma perda de audição total, né? E a gente traz outros autores bem reconhecidos na área da audiologia, Davis, Lodge e Kaplan, eles trouxeram para a gente o seguinte, que tem uma perda de audição de grau profundo com limiar maior que 90, então tem uma média maior que 90. Não, eles não delimitam isso como uma perda total, só que a gente sabe que essa perda de grau profundo, no meu entendimento, é uma perda que o paciente, o indivíduo vai ter repercussão
importante no seu cotidiano, né? Então, assim, se ele está ouvindo esse limiar maior que 90, o que já trouxeram para a gente? Que ele não entende a fala mesmo com o aparelho de amplificação sonora, mesmo com o aparelho auditivo. Então, esse indivíduo, ele tem os prejuízos, né, prejuízo social, psicossocial, né, que a lei aborda tanto para a gente. Mesmo não tendo uma anacusia, mesmo ele não tendo uma perda total, a gente sabe que ele tem uma audição residual aí, mas mesmo assim a gente vê que é um indivíduo que tem prejuízo auditivo aí no seu dia a dia. Então, seja esses prejuízos em relação à localização de fontes sonoras, habilidades auditivas que o indivíduo normo ouvinte tem, esse indivíduo que escuta apenas de um ouvido, ele vai ter umas alterações, uns déficits, uns prejuízos em relação à localização, à identificação, vai ter problema para poder, vai ter prejuízo para poder ouvir um ruído, né? Para estar conversando de um lado, tá tendo um ruído de fundo, então tem um prejuízo maior para poder decodificar aquela mensagem. Então a gente sabe que essas perdas auditivas que são apresentadas para a gente, elas vieram para poder não só olhar o audiograma, não é igual o Júnior falou no início da nossa discussão, não só visualizar, ó, o audiograma, perda, tem anacusia, perda total, mas a gente tem que perceber que isso aí, essa perda, traz um prejuízo social para aquele indivíduo, tá? Pode passar aí, Júnior. Então a gente vai exemplificar através desse audiograma. Olha, o que a gente espera de uma perda de audição total? O que seria, vendo o gráfico? Essa audição aqui, orelha direita, né, marcado com vermelho aqui, o lado direito está normal. Então, esse indivíduo, ele escuta bem, escuta tranquilamente aqui do lado direito. Em contrapartida, do lado esquerdo, a gente tem uma anacusia, ou seja, a gente tem uma perda total de audição. O que aconteceu com esse indivíduo? Foi mandado, o fonoaudiólogo fez o estímulo sonoro, ele não escutou naquela orelha esquerda, a gente vê que foi mascarado, não teve resposta na saída máxima do equipamento. Então, a gente percebe aqui que a gente tem uma perda de audição total do lado esquerdo. Então, se for olhar somente o gráfico, somente a audiometria, a gente percebe que isso aqui seria o nosso padrão. Só que a gente sabe que tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração para poder configurar esse indivíduo como PCD. Tá? Passar. Complementar agora, Débora? Sim, sim, estou ligando o meu áudio aqui. Excelente, assim, a explanação do Rodrigo e essa discussão, porque é uma coisa que as pessoas, né, questionaram nessa mudança de texto foi isso, né? O que que a gente vai considerar, então, como uma perda auditiva unilateral total? Apesar desse entendimento da anacusia, da ausência de resíduo auditivo, eu acho que o Rodrigo, a gente compartilha desse entendimento, né? A gente tem que avaliar a perda auditiva unilateral também do ponto de vista funcional. Então, uma perda profunda, apesar de ainda ter resíduos auditivos, é uma perda que traz prejuízos inúmeros para esse indivíduo. Então, dentro de todo o contexto biopsicossocial, é sim uma perda passível de enquadramento, né? Se por causa desses prejuízos que a gente tem. E um outro ponto que a gente discutiu, preparando o material para essa live, foi sobre os impactos das mudanças desse texto para o mercado de trabalho. E aí, eu tenho assim, eu trago dois contrapontos, eu já apresentei isso para algumas pessoas próximas que eu tenho o prazer de trabalhar, porque isso também ficou assim, e agora? Né? A gente está. Essa mudança, ela beneficiou um grupo, mas a gente está deixando um outro grupo de lado. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar sob dois aspectos. Eu tenho dois contrapontos nessa análise, pensando no mercado de trabalho.
é possível, sim, que as empresas optem pela contratação de indivíduos com audição unilateral, né, ou com perda auditiva unilateral total, em detrimento aos casos que são aqueles casos com perdas auditivas bilaterais. Pois as demandas de adaptação, gente, assim, dos ambientes e das equipes, para essas pessoas que têm uma perda auditiva unilateral, serão demandas menores para receber, né, essas pessoas que socialmente parecem não apresentar tantas dificuldades para se comunicar, porque essas pessoas têm uma compensação da orelha com limiares preservados e provavelmente essas pessoas passaram por um período de adaptação com apoio de outros recursos comunicativos, como a leitura labial. Né? Então, isso pode, sim, do ponto de vista de mercado, resultar em uma seleção das organizações, das empresas, que favoreceria esse grupo de indivíduos com audição unilateral. Consequentemente, indivíduos com perdas auditivas bilaterais poderiam perder espaço no mercado de trabalho. Mas o nosso objetivo aqui não é comparar as deficiências, até porque o nosso entendimento é de que cada indivíduo é único e ele vai ter as dificuldades, ele vai ter as barreiras por causa das alterações. Então, eu trago a outra perspectiva também, que é desses indivíduos com perdas auditivas unilaterais, que eles podem sim apresentar alterações em inúmeros mecanismos de habilidades auditivas, como localização de fonte sonora, compreensão de fala em ambientes ruidosos, prejuízo de atenção seletiva, prejuízo no processamento temporal do estímulo sonoro e dificuldade de ouvir em algumas situações específicas que a fonte está do lado da perda. Então, todas essas alterações acabam dificultando, sim, a percepção desse indivíduo em relação ao ambiente, e isso tem um impacto negativo na segurança e na comunicação desse indivíduo, principalmente em situações de ruído competitivo. Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar de forma limitada, tentando enquadrar o que é mais grave, o que não é mais grave, e pensar no indivíduo como um ser, né, que tem que ser avaliado dentro do seu contexto, mas de fato, sim, na prática, a gente sabe que no Brasil a gente enfrenta uma questão social em relação, né, à inclusão das pessoas com deficiências, que é uma discussão muito mais ampla. Infelizmente, a nossa sociedade e as organizações, as empresas ainda não estão preparadas para uma inclusão verdadeira de pessoas com graus de deficiências mais graves, né, que vão exigir mais esforços para garantir para garantir que essas pessoas tenham condições igualitárias de oportunidade. Então, nós estamos no caminho. Essa mudança pode trazer alguns impactos no mercado? Sim, é real, mas nós temos também que contemplar esse grupo de pessoas de, uh, de perda auditiva unilateral que tem sim prejuízos e que estavam aí no limbo, né? Estavam aí com dificuldades. Não estou aqui para comparar o nível de dificuldade, mas que tem sim todas essas questões envolvidas. Então, a minha análise em relação à inclusão no Brasil, ela tem que ser muito mais ampla. Né? Júnior, Rodrigo, se vocês quiserem complementar com algum ponto de vista, né? A gente está aqui para amadurecer essas ideias. Ô, Débora, eu acho que você chegou num ponto que eu acho que muita gente não refletiu, que é o ponto de porque o outro você tá não é comparar, não é falar que o dele é mais leve, então ele não precisa. Não, todos têm uma limitação. Não é porque um às vezes tem uma limitação menor, né, ou uma perda de capacidade menor ali, que ele não deve ser enquadrado, né? E como você disse, né, a pessoa ficou num limbo, que ela fala assim, eu não consigo competir,
tudo bem, eu não sou igual uma perda bilateral, às vezes é, profunda ou moderada, que teria uma perda maior, mas eu também não vamos dizer, não entro no mesmo nível, né, de equidade da questão de igualdade das questões das pessoas que têm uma audição normal, né? Então, esse não é o ponto que a gente está discutindo. Não é a discussão de que ele é mais tranquilo. Não, não é mais tranquilo, porque você tem tudo aquilo que a gente falou desde o começo, todo o contexto biopsicossocial, toda a questão de atividade, a limitação da percepção individual, da questão do ser humano, do tipo de atividade, né? Então, é muito superficial, é muito frágil a gente falar que foi uma questão de enquadramento, né? De não necessária, né? Simplesmente porque ela tinha uma perda menor do que outra deficiência, né? Então, e a gente compartilhou, né, uma discussão de um relato que eu tive, teve uma médica que compartilhou no grupo, realmente isso, assim, e você vê que quando você escuta de uma pessoa ali as limitações que ela tem com uma perda auditiva unilateral, que você começa a ver que realmente, né, assim, quando você avalia meramente por grau ali, porque ela tem mais, a outra tem menos, então essa aqui deve enquadrar, essa aqui não deve enquadrar, eu acho que você predispõe muito ao erro, né? E você foge completamente do conceito de deficiência, que é isso que a gente está discutindo, que é isso que a gente precisa ampliar esse conceito dessa maturidade em relação à limitação, né, de questão de a funcionalidade dessa pessoa que tem a perda auditiva unilateral. E eu acho também, pessoal, que essa lei veio para honrar mesmo esses indivíduos que têm essa perda unilateral, porque não dá para comparar, né? Não dá para caracterizá-los como normal ouvintes. A gente sabe os déficits que cada indivíduo desse passa. Não é somente não escuto de um lado, não é isso. A gente vê que tem outros problemas, até do processamento auditivo, um prejuízo biopsicossocial. Tudo isso está atrelado a um déficit dessa perda aí unilateral. Então, assim, eles terem que se condicionar a tentar ouvir, tentar localizar só com um ouvido, então, assim, é um processo muito demorado, trabalhoso. Então, eu acho que isso aí veio para honrar mesmo e dar oportunidade melhores para esses indivíduos. Débora? É isso aí, estou super de acordo com essa pauta. De fato, não dá para compará-los com normo-ouvintes, né? E também não dá para comparar deficiências, né? A gente não é esse o intuito desse trabalho de inclusão, esse trabalho verdadeiro com foco em inclusão. Júnior, acho que a gente pode avançar para a próxima pauta aí. A gente trouxe outras. Isso. E isso até avançando um pouco mais, né, nessa discussão das dificuldades dessa pessoa com perda auditiva unilateral, eu acho que é muito legal aqui referenciar. A gente tem um material publicado pela Academia Americana de Audiologia, é um guideline, é um guia um guia de avaliação e de estudo de pacientes adultos com perdas auditivas neurosensoriais unilaterais, né, severas e profundas. Esse guia, ele é um guia muito interessante, eu referencio, né, já há muito tempo, o Júnior sabe, a gente trabalha junto em uma empresa e nós já usamos a referência desse guia da Academia Americana de Audiologia, que fala especificamente de perda auditiva unilateral, sensório neural, neurosensorial, severa profunda em pacientes adultos. E assim, e lá esse guia tem os estudos indicando que, de fato, essa perda auditiva ela vai trazer alterações em mecanismos de localização de fonte sonora, como o Rodrigo já mencionou, eu também falei, né? Da relação sinal-ruído, da percepção de fala, considerando as discriminações dos traços de sonoridade, duração de consoantes, aspectos muito peculiares da fala humana, dificuldade de ouvir o estímulo quando o som está do lado da perda auditiva, os prejuízos na própria atenção seletiva, eu já mencionei também,
Além disso, tem um ponto muito importante que está descrito nesse material, que é a soma da audição binaural, né? Quando a gente tem os dois ouvidos funcionando, os dois ouvidos bons, né, funcionando, sem dúvida, a soma dessa audição binaural, ela traz vantagens no processamento de informações auditivas que vão favorecer a percepção dessas diferenças dos estímulos sonoros, né, relacionada a tempo, intensidade, fase do estímulo, e isso sim impacta na nossa comunicação e na nossa interação com o ambiente, deixa essa interação com o ambiente mais segura. Então, o indivíduo com uma perda unilateral profunda não tem a capacidade de tirar vantagens dessas diferenças interaurais. Então, assim, por esses estudos, e não só esse guideline, a gente tem inúmeros artigos, a gente sabe que o quadro de perda unilateral tem sim impacto nas atividades de vida diária, na interação social desses indivíduos e na própria qualidade de vida dessas pessoas. Né? Então, no meu ponto de vista, esses são os principais prejuízos relacionados a, a a perda auditiva unilateral, são os principais prejuízos descritos. Entretanto, a gente tem que ter o cuidado na avaliação, a gente até colocou isso em um slide, de fazer uma investigação, né, com foco nesses prejuízos que a gente já tem descrito pela literatura, para entender o seu empregado, né, o seu indivíduo, aquela pessoa que você está avaliando, quais são de fato as dificuldades apresentadas? Quais são as habilidades prejudicadas? Eu comentei com o Júnior e com o Rodrigo, preparando para essa live, que no dia 29 eu fiz a minha primeira avaliação, junto com um médico do trabalho, de um caso para enquadramento já dentro desse conceito de perda auditiva unilateral. E a gente fez uma anamnese bem direcionada para essas habilidades e foi incrível, assim, antes da gente mencionar os prejuízos, essa pessoa já relatou para a gente de forma muito clara, né, quais as dificuldades. E isso a gente relacionou depois da nossa entrevista com o que a gente tem desculpa, o que a gente tem de publicação técnica, né, científica sobre esse tema. Então, é real isso, né? Se o Júnior e o Rodrigo quiserem complementar aí. Débora, Gente, sem eu, como contar uma também boa fonoaudióloga, falo muito, né? Quem me conhece sabe que eu adoro um bom papo. E então, Júnior e Rodrigo, fiquem à vontade para me interromper, tá? nada, imagina. E Ô, Débora, mas assim, falou bem, falou tudo que tinha que falar mesmo, mas só para a gente lembrar também da confusão que esse indivíduo passa, da perda de concentração, do esforço maior que ele tem, né, durante o seu cotidiano, porque igual você exemplificou muito bem, né, quando você tem uma opção preservada, né, bilateral, né, só o seu limiar auditivo binaural é ok. Então você tem menos esforço para poder interpretar, para poder compreender. Então isso aí durante a jornada de trabalho, durante o dia desse indivíduo, ele vai ter uma exaustão muito maior, porque ele tá um ouvido está trabalhando, né, pelos dois e está tentando ter um ganho ali que não dá para acompanhar, né? perfeito, Rodrigo, é exatamente isso, né? Esse prejuízo. Isso foi um relato dessa pessoa, muito claro assim dessa pessoa que a gente avaliou, né? Ela falou, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu não posso estar num ambiente com ruído competitivo. Então, essa questão da atenção seletiva, da concentração, isso tudo gera de fato uma exaustão. E aí, como eu já, né, introduzi, conhecer esses fundamentos técnicos é fundamental para a gente direcionar uma boa avaliação, né? O Júnior coloca aí na sequência dos slides, né, quais são os instrumentos, então, que a gente pode usar para fazer o enquadramento da perda auditiva unilateral. E assim, eu acho que o primeiro ponto sobre
a questão da avaliação dessas pessoas com perdas auditivas unilaterais é, sem dúvida, envolver uma equipe multidisciplinar. Aliás, não só para os casos unilaterais, mas para a avaliação da deficiência auditiva, né, de uma maneira ampla. Não só os casos unilaterais, mas também os bilaterais, né, com alterações importantes. A gente precisa envolver e avaliar dentro de uma equipe multidisciplinar. A minha sugestão é que, no mínimo, a gente tenha uma avaliação audiométrica básica, assim, uma audiometria tonal bem feita, porque Bem mascarada, né? Oi? Bem mascarada, né? Bem mascarada. No caso das unilaterais assimétricas, né, bem mascarada, porque o resultado da audiometria tonal liminar é o audiograma, que inclusive está mencionado no texto da lei, é um critério médico, né, biológico, que a gente tem sim que avaliar, mas não é o único. Além disso, eu acho fundamental a gente ter uma boa audiometria vocal, uma imitanciometria, né? Aquele pacotinho básico da audiologia. E, como eu já mencionei antes também, uma anamnese audiológica muito bem direcionada, muito bem feita, com o intuito de avaliar o histórico da perda auditiva e os impactos dessa alteração nas atividades do dia a dia desse indivíduo. Ainda a gente não tem um instrumento formal para fazer a avaliação desses impactos, mas eu acredito que uma boa anamnese direcionada para essas questões vai ajudar muito. Então, eu acredito que esse pacote aí de procedimentos é um pacote que vai nos apoiar nessa avaliação multidisciplinar, tá? Rodrigo? Ô, Débora, eu acho justamente isso, né? Eu acho que coloca muito isso, né? A audiometria de forma isolada, né? A audiometria de forma isolada, pegar ali a audiometria pura e simples, assim, por um exame complementar, sem avaliar esses outros exames, essas outras possibilidades que você tem, né? E a gente, né, como o Rodrigo bem adiantou ali, a gente tem audiometrias e audiometrias, né? Então a gente tem bons profissionais e maus e profissionais ruins, né? Ou profissionais que não seguem os critérios que devem ser seguidos. Então, você seguir estritamente ali com aquela audiometria, pegar, já fazer um enquadramento, sem antes buscar todo esse entendimento, buscar essa forma criteriosa de se avaliar esse trabalhador ou esse candidato à vaga ali, né? Acho que é muito vago, né? Muito fácil ali, muito superficial, né? A probabilidade de você errar é muito grande. E aí eu acho que isso vai acontecer, né? Infelizmente, vários aí vão ser enquadrados assim de forma errada, como a gente já vê o enquadramento para outras deficiências mesmo, né? A gente vê enquadramentos aí que você fala assim, não, isso aqui não enquadra como deficiente, né? Porque ele não segue os critérios, não tem questão biopsicossocial, não tem a questão de funcionalidade, não segue realmente os critérios. Isso vai acontecer com a perda auditiva unilateral, isso é fato, né? Mas a gente, como bom profissional, a gente buscando, né, atuar de forma ética e técnica, de forma profissional, a gente tem que ter esse foco multidisciplinar, tem que ter essa discussão, tem que envolver fono, tem que envolver o otorrino, tem que envolver o médico do trabalho, tem que envolver todo mundo ali que está assistindo esse trabalhador, esse candidato, para que você seja assertivo na sua caracterização, no seu preenchimento do laudo, né? Então, porque as pessoas assim, nossa, vou pegar todo mundo na segunda-feira, né, que lançou a lei e já enquadrar todo mundo automaticamente. Mandou geometria, tem perda auditiva no lateral, está todo mundo enquadrado. E não é simplesmente assim, né? Então a gente tem outras ferramentas, a gente tem outras possibilidades que a gente pode somar essa avaliação, né? E as pessoas interpretaram a lei somente no que elas queriam interpretar, que era a perda no lateral total, e deixou de avaliar toda essa questão de contexto, toda essa questão de critério técnico que a gente já existia previamente, né? Excelente. Aí, Rodrigo, eu vou passar a bola para você. A gente discutiu isso antes, né? A questão ah, se essa lei, essa mudança aí do texto, ela envolve todos os tipos de perdas auditivas.
Quer contribuir aí com seus comentários? Vamos lá. É, a gente tem que avaliar o seguinte: fala do foco da limitação auditiva ao longo prazo, né? O que seria isso? Será que uma perda de audição transitória, que hoje eu estou com a perda de audição por determinada doença, mas você tem algum tratamento aí que vai melhorar aquela audição, seja medicamentoso ou seja cirúrgico? Então vou melhorar aquela perda auditiva lá que está profunda, vai melhorar um pouco. E quanto tempo que eu já tenho essa perda? Então, se você pensar que você vai pegar uma audiometria, um paciente, um indivíduo que tem essa perda transitória, né, que é os casos das perdas auditivas condutivas, que tem tratamento, que não é uma perda definitiva, então não é um indivíduo que será beneficiado com essa lei. Então, assim, a gente tem que ter um tipo de perda. Por exemplo, qual que seria uma perda aí, adequada para esse tipo de lei? Uma perda, né, unilateral total, mas no meu entendimento é uma perda neurosensorial que não tem reversão, né? Não tem um medicamento que vai melhorar aquela perda de audição, né? Não tem uma cirurgia, salvo cirurgia de outros, né? Pensando em implante coclear, mas não vem ao caso, né? Para isso no momento. Mas a gente tem que observar isso, tem que ficar atento a isso. Excluir os outros tipos de perdas de audição, excluir outras doenças, né? As condutivas, por exemplo, nem se aplicaria tanto, porque a gente vê um gap aéreo ósseo muito grande, assim, mais de 60 decibel, então acho que não teria uma profunda, mas uma mista, né, que pode ser transitória, uma autosclerose, sei lá, faz alguma cirurgia, resolve o problema daquele indivíduo lá, então esse indivíduo não é aquela perda definitiva, não. Então eu acho que esse indivíduo não se beneficiaria com a lei. Só completando essa questão, eu estou super de acordo que a gente tem que pensar nessa característica da limitação auditiva a longo prazo, né? As perdas condutivas que são reversíveis, de fato, são perdas que também, no meu ponto de vista, elas não se beneficiariam desse novo texto. E, assim, eu acho que a gente, com relação aí à questão de perdas mistas, alterações importantes, a questões cirúrgicas. Eu acho que isso também tem que entrar nessa avaliação das barreiras, né? De quais são as limitações que esse indivíduo tem. Mais uma vez, a gente acaba concluindo para que cada caso é um caso. A gente tem que avaliar aquela situação, mas, de fato, eu estou de acordo, Rodrigo, que as perdas condutivas, elas não devem ser consideradas, porque elas são passíveis de reversão, né, e são transitórias. E aí, avançando um pouco mais, Júnior, eu acho que está nos próximos slides. Isso. Só coloca aí para a gente ir conduzindo aqui. Tá. Até antes disso, que eu já ia falar da questão aí que o Rodrigo propôs, né? Aquela discussão. Volta aí, por gentileza. Não, vai. Isso. Vamos falar não, essa aí a gente já falou. Não. No último, penúltimo slide, por gentileza. Isso, esse aí, olha. Porque aí, antes até da gente falar das restrições para ambientes ruidosos, que eu acho que é um tema que sempre vem em discussão. Aí, Rodrigo, já que a gente está discutindo a questão, né, de tipo de perda auditiva, né, perdas condutivas, perdas mistas, neurosensoriais, eu acho que é importante também a gente aproveitar aqui o espaço e falar, né? Foi até uma questão que você trouxe para a gente se no seu entendimento essa lei ela contemplaria perdas auditivas leves a severas, né? Aí eu penso que não enquadraria esses pacientes. Uhum. Porque uma perda leve, moderadamente severa, uma perda severa, às vezes ele ainda tem um potencial auditivo bom no nível de inteligibilidade de fala, de compreensão de fala. Então, o prejuízo, lógico, igual você falou, cada caso é um caso. Mas o prejuízo desses indivíduos com esse tipo de perda, com esse limiar auditivo, é muito menor
do que uma anacusia ou uma perda profunda, né? Então, acho que esses Isso. casos aí a gente não conseguiria enquadrar na lei, não. Não avaliando só, voltando a frisar, não avaliando só a audiometria, né? Mas tem todo Isso. um, um prejuízo aí social por trás, né? É isso aí. É porque foi muito engraçado, porque no dia seguinte foi dia 23, né? Eu acho que era sábado, véspera de Natal. Mas enfim, né? Logo depois que o novo texto foi publicado, muita gente começou a fazer o cálculo da média aritmética de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 para enquadrar a perda unilateral. Esqueceu de ler o unilateral total e esqueceu de ler aquela parte importante que fala dos impactos dessas perdas, né, nas questões biopsicossociais. Então é isso, eu também concordo com você, eu acho que ah, perdas leves, moderadas, dependendo da perda severa, a gente vai ter que avaliar os impactos, mas elas também não se enquadrariam. No meu ponto de vista, se enquadraria como prejuízos de audição, né? Perda auditiva unilateral total, de fato, os casos de anacusia e de perdas profundas, né? Então, eu concordo com essa perspectiva, porque é de fato quem precisa dessa atenção. E aí, Júnior, só dar um Deixa eu enter só, aí. não, deixa eu só fazer uma observação, Débora. As pessoas perguntaram aqui, né? O Rodrigo falou que as condutivas não entrariam, mas aí perguntaram se as questões das perdas mistas, né? Se as perdas mistas entrariam da questão na caracterização aí. Pois Olha, é. pela a lei não. Pode falar, Vai Débora. lá, Rodrigo, vai lá. Ó, a lei, ela não deixa claro a questão do tipo de perda, né? Mas o que a gente pensa aí com uma perda que não seja transitória, uma perda definitiva? Para isso, de cara, a gente já lembra da perda auditiva neurosensorial. A questão da mista, a gente tem que avaliar com mais critério. Por quê? Se eu tenho um indivíduo com uma perda mista profunda, a gente tem que entender que tipo de doença que acometeu aquela perda mista. Tem algum tratamento para aquilo? Ou ele só vai mostrar para fiz audiometria, vou enquadrar? A gente tem que ver se aquela perda mista ela é transitória ou não, porque se você for analisar o audiograma, a via óssea daquele indivíduo, a via óssea está bem preservada ainda, né? O que está danificado ali pela ser uma perda mista profunda é a via aérea. Então, será que tem algum problema ali a nível de condução que possa melhorar? Porque, ao meu entendimento, aquilo ainda não é tão definitivo como uma perda neurosensorial, tá? Estou de acordo, Rodrigo, é isso mesmo. Acho que tem que ser avaliado com mais critério esses casos de perdas mistas, e é isso. Foco aí nas alterações, né, de longo prazo. E outra pergunta que teve aqui também, a Graciane colocou assim: e se for severo, perda severa, né, com índice de reconhecimento de fala, com incapacidade de compreensão de fala? Aquilo que a gente Uhum, conversou, né? A questão uhum. não é meramente numérica, né? Você tem que avaliar toda a Isso. questão de funcional. Tem a Uhum. perda severa, mas tem um comprometimento funcional, né? É isso aí, concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, esse novo texto, é, ele tá alinhado com a LBI, né? E é isso, a gente tem que sair um pouco da perspectiva matemática, né? É uma perda severa, mas que tem um índice de reconhecimento de fala muito ruim. Essa pessoa, na sua investigação, tem prejuízos importantes em habilidades auditivas. Então, eu acho que a gente não pode estar fechado a um critério matemático, assim, para esses casos, né? Eu mencionei aqui aquele guia que foi publicado pela Academia Americana de audiologia, e eles mencionam perdas severas a profundas, né? Então, eu acho que a gente tem que avaliar também com critério todos os aspectos envolvidos, E ok? teve outra pergunta aqui, e no caso de uma otosclerose Otosclerose. bilateral com, com a questão óssea, né, preservada e aérea acima de 41 dB. Aí eu acho que
no caso bilateral, ela vai voltar a ser a caracterização, é o que já era, né, da deficiência. Acho que não muda a questão dessa percepção, né? A questão da autoesclerose ela é bem discutida, assim, porque aí o Rodrigo, como otorrino, vai poder, né, ajudar, mas assim, existe a possibilidade de uma cirurgia, mas em compensação essa cirurgia é uma barreira, não é uma pessoa em condições, né, fisiológicas, entre aspas, aí, normais. Então, quais são os tratamentos que foram orientados pela otosclerose ou não? Não foi um tratamento cirúrgico, mas ela se beneficia de uma AASE, de um aparelho de amplificação sonora individual. Eu entendo que o AASE também é uma barreira. Então, assim, mais uma vez, né, a gente tem que avaliar esse indivíduo dentro do quadro, né? Sim, o aspecto biológico é importante, mas o todo, os impactos que essa autoesclerose tem para as atividades de vida diária, para as limitações, né? E aí é bilateral, então se enquadraria do ponto de vista biológico naquela regrinha da média de 500, 1.000, 2 e 3, né? Mas sabe o que que é interessante? Que a gente vai terminar essa live com uma conclusão, né? Não existe uma receita de bolo. Não tem nada, não tem uma receita de bolo pronta, até porque essa nova, aliás, que não é nova, né? Porque a LBI não é nova, mas essa perspectiva do enquadramento, pensando na funcionalidade, é uma perspectiva muito mais abrangente. Então, o caso precisa ser avaliado com critério, mas e entender quais são as restrições, quais foram, né, as propostas de tratamento para esse quadro, se os tratamentos obtiveram sucesso ou não, se ficou algum prejuízo. Então, eu não tenho assim uma resposta pronta para o caso da otosclerose. Eu acho que a gente tem que avaliar o nível dessa otosclerose. Então, tem vários aspectos envolvidos. Você concorda, Rodrigo? Ou você tem algum Concordo outro ponto? demais, né? Concordo aí Uhum. com o que você falou. Acho que a questão da autoesclerose tem que ser avaliada assim, de uma forma muito, muito criteriosa, porque a gente sabe que dá para reverter, mas nem todo paciente pode se beneficiar ou com a cirurgia ou com a medicação. Então a gente tem que ter um critério aí e frisar mais uma vez. Não é só chegar com a audiometria que dá para configurar ali como PCD. Então a gente tem que ver um paciente, cada um, ver o caso histórico do paciente para a gente afirmar de fato aquela deficiência. Eu acho que a otosclerose é uma brecha aí, é um pouquinho diferente, é um braço aí dessa lei, que a gente tem que ter um critério, um cuidado maior mesmo, porque a óssea está preservada, consequentemente, a audiometria desse paciente vai ser uma audiometria melhor, né? Então a gente vai ter que ter um critério aí. Quando chega para mim um caso desse, eu tento olhar muito mais além assim para ver do que se trata. Não Hum, simplesmente só seguir o audiograma. Não tem jeito de fazer isso. é E isso eu acho aí. que perguntaram aqui, né, como que vai ficar o laudo de caracterização, né? Porque no laudo de caracterização ele só contempla a questão da perda bilateral, né? Eu acho que isso é descrever mesmo ali, né, conforme a lei, né, ou descrever a lei de enquadramento. Mas eu acho que a questão do auditor fiscal, né, eles já estão cientes dessa nova questão do enquadramento, então é fazer a descrição. E eu acho que o mais importante, além da questão da descrição específica da lei, é você fazer um bom preenchimento do laudo caracterizador, colocar as limitações, colocar a descrição, colocar o formato das atividades, né? Qual que é o impacto que gera para ele, né? Que eu acho que é isso, né? O que eu coloco muito para os meus alunos, né? Do curso do médico examinador é isso, assim, que muitos ali preenchem o laudo caracterizador de uma forma muito superficial, né? Assim, com questões muito é isso, olha, ele tem perda auditiva unilateral, impacto de reconhecimento. Ponto. Não, descreva, né? Faça um laudo caracterizador de forma descritiva, né? De forma que você mostre realmente para o auditor fiscal
que, baseado na questão da lei, você avaliou toda a questão de funcionalidade, todo o contexto desse trabalhador e não olhou meramente uma questão de uma avaliação da audiometria. Então, acho que isso que a Débora colocou, acho que resumiu muito bem, né, que não existe receita de bolo, não é meramente numérico, né, não é uma questão de uma audiometria pontual ali que vai fazer a caracterização, a gente precisa entender todo esse contexto, né? Então, eu acho que a gente, para ter essa visão final aí, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. É isso aí. E aí, ô, Júnior, eu vou pular para o terceiro ponto desse slide, depois eu subo para o primeiro, porque eu acho que esse último aí a gente fecha, mas ainda discutindo a questão, né, da perda auditiva unilateral, assim, né, complementando a questão das avaliações, das ferramentas que a gente tem, né, para enquadramento, é, a gente, o Rodrigo trouxe essa pergunta para a nossa discussão, né? Quem tem a perda unilateral, qual profissional tem que procurar para uma avaliação, para um laudo? Sem dúvidas, no meu ponto de vista, o indivíduo com perda auditiva unilateral, ele deve realizar um acompanhamento sistemático com o otorrino, é, e principalmente com foco na preservação da audição da orelha boa. E, obviamente, né, no tratamento das consequências do quadro da perda unilateral. Mas para o enquadramento, como eu já mencionei, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação por uma equipe multidisciplinar, e aí incluindo necessariamente o médico do trabalho e o fonoaudiólogo daquela empresa. Essa é a minha sugestão, tá? Rodrigo, se você quiser completar, Júnior também, senão a gente vai para essa pauta da restrição para áreas ruidosas, né? Como um PCD auditivo pode trabalhar em ambiente ruidoso? Esse é um tema sempre muito polêmico, a gente queria fechar com essa discussão. Então, Querem né, comentar alguma coisa, Júnior, Rodrigo? A gente pode entrar no polêmico. Será? quer falar aí? Quer falar aí, Podemos? Rodrigo? Pode, vamos lá, Débora, vamos embora. Vamos, né? Até porque a gente está com o tempo estourado. Mas vamos lá, olha, uma pergunta que eu sempre escuto, e a gente trabalha com a implantação e gestão do programa de conservação auditiva em muitas empresas, e as pessoas sempre perguntam, né? É, existe restrição para o indivíduo com deficiência auditiva trabalhar em atividades ruidosas, trabalhar em atividades com exposição a ruído? E aí, agora, mais do que nunca, depois dessa publicação de 22 de dezembro de 2023, eu respondo que a gente não pode generalizar essa questão, né? Então, não dá para ter uma resposta única para essa pergunta, né? Indivíduos PCDs auditivos podem trabalhar expostos a ruído? Mais uma vez, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Aí, primeiro aqui, eu vou dar a minha opinião em relação àquelas pessoas que agora são enquadradas como deficientes auditivos por apresentarem uma perda auditiva unilateral profunda ou total, tá? A minha orientação é pela contraindicação desses indivíduos com perda auditiva unilateral total para trabalharem em atividades com exposição a ruído acima do nível de ação. Por quê? Porque o meu entendimento é que expor essas pessoas a ruído, essas pessoas que têm uma única orelha funcional, isso pode impactar na saúde e na integridade física desse trabalhador, devido às chances de prejuízo de certas habilidades auditivas que a gente já mencionou aqui. Localização de fonte sonora, compreensão de fala em ambientes ruidosos, atenção seletiva, dificuldade de ouvir em situações específicas com som do lado da orelha ruim, né? Além disso tudo, a gente tem o risco de piora auditiva do lado que é preservado. Então, definitivamente,
a minha orientação é pela contraindicação de indivíduos com perda auditiva unilateral, total ou profunda para trabalhar em área com ruído. Inclusive, essa diretriz ela está de acordo com o relatório 3 do Boletim Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, que recomenda considerar de alto risco a admissão de trabalhadores com anacusia unilateral para postos ou ambientes de trabalho ruidosos, mesmo que a audição do outro lado esteja normal, né? Então, essa é a minha consideração em relação aos casos de perdas auditivas unilaterais. Agora, para os indivíduos com perdas auditivas bilaterais, parciais, né, eu não vejo problema, desde que a gente faça uma avaliação criteriosa das atividades e do ambiente que esse empregado vai trabalhar, com foco nas demandas comunicativas, com foco nas estratégias de segurança e de urgência e emergência dessas atividades e desses locais que a gente vai colocar esse empregado com uma perda auditiva bilateral parcial, que se enquadra aí na média de 500 mil, 2 mil e 3 mil, maior do que 41 decibéis. Então, assim, a gente tem que avaliar as propostas de ações e as propostas de adequações nesses ambientes de trabalho para, de fato, garantir que essa pessoa com uma deficiência auditiva bilateral parcial, ela seja incluída de forma eficiente e segura nesses locais onde a gente tem ruído. E a gente tem estratégias para garantir, né, essa inclusão eficiente e segura, né? A adequação daquele ambiente, sinalizações visuais, sinalização de áreas de segurança no local de trabalho, é, preparação da equipe para receber aquela pessoa com uma perda auditiva, né? Bilateral parcial. Em algumas empresas, a gente vê até uma preparação no nível de inclusão do curso de Libras para alguns líderes e alguns pontos focais das áreas. Então, existem inúmeras estratégias para a gente garantir essa inclusão verdadeira, né? Essa inclusão de fato. Mas não tem que ser feita com cuidado, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, né? Mesmo esses indivíduos com deficiência auditiva bilateral parcial, no meu entendimento, eles podem trabalhar em áreas ruidosas, desde que sejam áreas, né, adequadas para garantir a segurança, mas, no meu ponto de vista, essas pessoas não podem exercer atividades críticas, como trabalho em altura, espaço confinado, né? Então, tem toda uma consideração para se fazer, né, para a gente garantir essa inclusão segura. Então, é esse o meu ponto de vista e estou aqui à disposição para as perguntas. Júnior, Rodrigo, meus parceiros aí de live, qual que é o entendimento de vocês sobre essa questão, que sempre é muito polêmica, né? E Débora, você chegou num ponto, né, que eu acho que falta muito para as pessoas, né? As pessoas muitas vezes na caracterização, no processo de avaliação, até mesmo de exame periódico, de avaliar no admissional, no retorno ao trabalho, as pessoas elas querem respostas muito diretas, né? Ah, pode ou não pode? Pode estar apto ou não está apto? Ah, eu posso liberar para isso ou não posso liberar para isso? Sendo que assim, antes de você chegar nessa resposta de milhões, né, que você quer, existem muitas outras perguntas que você tem que entender o contexto. E é o que eu falo, né, no curso de médico examinador, que eu falo para os médicos examinadores, eu coloco muito isso. Eu falo assim, as respostas não são diretas. Se você quer uma resposta direta, você está avaliando de forma errada. Você tem que discutir os casos entendendo o conceito, né? Ah, é porque é um eletricista. Não, o eletricista X é diferente da empresa Y, né? E é isso que as pessoas não querem, elas não querem entender o contexto. Ah, é uma avaliação individual, é uma perda unilateral, mas o que que ele faz? O que que ele vai precisar fazer? É uma atividade de risco? A questão, né, como você disse, né, de questão de comunicação, questão de
às vezes, de uma urgência, emergência ali que você vai ter esse trabalhador, esse candidato vai precisar ter um certo discernimento ali rápido, às vezes preciso daquela informação. Então as pessoas não, elas querem enquadrar, mas elas não querem fazer, vamos dizer, todo o trabalho de entender todo esse contexto. E tudo isso que você falou faz sim, muito sentido, né? De você entender a questão fisiológica, entender os riscos que ele tem, né, diante de uma perda auditiva unilateral, dele piorar o outro lado, né, da questão da comunicação, né, de qual é o tipo de atividade que ele vai fazer, qual o risco que ele tem, né? Então, eu acho que a gente precisa entender esse contexto, né? Assim, eu acho que você foi assim, fechou muito bem nesse sentido, né, de avaliar todo esse contexto, né? A gente mesmo, né, Débora, a gente fica discutindo casos assim, às vezes uma reunião que eu faço com a Débora de uma hora, a gente fica uma hora discutindo dois, três casos, né? Porque são casos que você não tem uma resposta direta, você não tem uma resposta automática ali, ó, faz isso. Então, a gente precisa entender todo esse contexto, conversar com o engenheiro de segurança, conversar com o técnico de segurança, conversar com as pessoas da área, conversar com outros colegas, conversar com supervisão, entender o tipo de atividade, antes da gente definir uma questão de uma capacidade funcional daquele indivíduo, né? Para a gente entender, para que a gente coloque, né? Para que esse trabalhador exerça a sua atividade com segurança, que é isso que a gente quer, né? Que é isso que a gente tem que pensar em fazer, né? Ô Júnior, é isso aí, é conversar, e tem um ponto que algumas equipes se esquecem. A gente tem que ir para a área, a gente tem que conhecer de fato as atividades, né? Identificar essas estratégias de adequação no ambiente. Então, eu aprendi com os meus professores, Alice Pena e Odilon Saldanha, né, que PCA a gente não faz de dentro de uma sala de audiometria. O PCA a gente faz na área, né? Esses dias eu cheguei em casa, eu tenho duas filhas, estava uma com uma bota de ir para balada e a outra com a bota de ir para mina. E é isso, né? A gente tem bota de segurança que a gente vai na área, a gente precisa conhecer a realidade de trabalho para tomar as decisões corretas, com foco na saúde e na segurança das pessoas, dos indivíduos. A Alice Pena estava na live aí, viu, Débora? Tava... Ah, é uma inspiração para mim, uma honra ela estar aqui. É nossa é, grande inspiração da audiologia ocupacional. Honrado também, viu? Grande Alice Legal Pena. demais. Mas eu acho que é isso, Débora. Eu acho que a gente precisa entender o contexto, né? Que eu falo muito para os médicos examinadores no curso, né? Que assim, que se você está avaliando aquele trabalhador somente com relatos de ambulatório e somente com a informação ali direta, né, da oralidade dele ali, assim, claro que é uma informação muito importante que você deve levar em consideração, mas assim, se você está avaliando estritamente ali por uma descrição, a chance de você errar, a chance de você tomar uma conduta de forma errada ou de forma superficial é muito grande. Então a gente precisa realmente avaliar todo o contexto para a gente considerar isso aí, né? E aí, só uma pergunta que o Ricardo Carvalho, eu não sei se é o Ricardo Carvalho, que foi meu coordenador médico lá no Magazine, não sei se isso é ele, mas assim, se ele estiver aqui também, um prazer tê-lo aqui também. Ele perguntou se a questão da lei, né, se já está vigente, né? Sim, assim que que ela foi colocada, né? Ela foi divulgada, ela já entrou em vigência, né? Então os enquadramentos já são possíveis, né, de se fazer, né? Mas é isso, né? A gente precisa entender toda essa questão desse contexto e a questão que eles perguntaram, né? Como que a gente faz com a questão do audiograma, né? Acho que segue o mesmo fluxo que seguia com a perda bilateral, né? Você vai ter, tem que ter os critérios ali, tem que seguir a padronização, os critérios, né, das audiometrias, né, para que você consiga anexar junto com o laudo caracterizador. Né? Não sei se é esse o entendimento de vocês aí. É exatamente isso. As referências que a gente tem, e a gente está defendendo isso aqui, né? As referências que a gente tem, as referências numéricas que estão descritas na lei,
elas são um aspecto importante, são importantes, essas referências são importantes, mas não são as únicas, não são os únicos critérios, né, que a gente tem que considerar. Mas a avaliação do audiograma talvez seja o ponto inicial para o enquadramento, né? A gente avaliar aquele audiograma para partir daí entender se existe ou não essa caracterização, convocar esse empregado para fazer uma anamnese de nada, para aquelas questões biopsicossociais. Então, não é que a gente está desprezando, mas não pode ser um único fator. O enquadramento não pode ser pautado somente nessa questão biológica. A gente tem que avaliar os outros aspectos também. Mas o audiograma continua sendo uma informação muito importante. Nós não estamos aqui falando para desconsiderar o que a lei traz, né? A lei, ela traz a questão da perda unilateral total, que aqui nós estamos defendendo, além da perda total, da anacusia, da ausência de resíduo auditivo, a gente também está defendendo o enquadramento pela perda auditiva unilateral profunda, severa, dependendo, né, da avaliação, mas sim a profunda por causa dos impactos que essa perda unilateral profunda tem nas habilidades desse indivíduo, habilidades auditivas desse indivíduo, e com relação à alteração bilateral parcial, continua valendo a média, agora sim, média, isso está claro no novo texto, de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. É isso. E mais importante também, né, Débora, o médico do trabalho saber examinar, saber avaliar aquele audiograma, né? Não é simplesmente, os gráficos foram marcados lá no final, é perda total, unilateral. Então, assim, eu acho que o médico ter esse discernimento aí, ver que tá tudo tranquilo, foi bem mascarado, foi marcado de forma correta. Eu acho que todo médico examinador, médico do trabalho, tem que ter conhecimento de causa ali, ó, saber indagar, ver que está faltando alguma coisa, se está tudo ok, porque a gente é passível de erro, né? Então a gente pode pegar alguma coisa aí que não seja adequada. E a gente vai usar aquele audiograma para poder dar o laudo final, né, ali, juntando com as alterações psicossociais. Então, acho que a gente tem que ter esse rigor aí de entender o que é uma audiometria para para depois dar o nosso carimbo ali associado àquilo, né? Excelente, muito bom, né? Eu acho que a gente até passou um tempo aí, mas eu acho que a gente abordou além da questão da lei especificamente, mas eu acho que todo o contexto, né, de todas as implicações que a lei vai gerar, né? Que eu acho que é isso, né? O que eu acho que as pessoas têm que ter ideia é que teve uma alteração, teve uma nova promulgação de uma lei, mas assim, o contexto de avaliação ele não mudou, né? O contexto, o processo que a gente vai fazer de avaliação é o mesmo, né? Incluiu-se mais um critério, mas não excluiu todo o processo que a gente faz de enquadramento, todo o processo de investigação, todo o processo de avaliação que esse candidato vai ser submetido, né? Então, acho que isso é importantíssimo, né? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer outras lives, né? A Débora já participa aí do curso do médico examinador, né? Que eu falo, né? Os alunos pedem aula da Débora. Quanto que vai ter aula da Débora de novo, né? Então, assim, eu já tô quase fazendo uma sociedade com a Débora aí para a Débora vir com mais aulas, vir com mais conteúdo, que é uma excelente profissional, né? Então, assim, teve outro aluno que também que está aí, que eu acho que é o Cauê também, que é um médico examinador, né? Então, acho que a gente trazer esses conceitos, trazer essa reflexão, né, ampliada, eu acho que assim, o ganho é muito grande, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar, né? Não discussão de pontual, de enquadrar ou não enquadrar, né? A gente precisa entender o contexto geral, né? Então, eu acho que isso é muito bom, muito importante, né? Então, o Ricardo está aí, acho que é o Ricardo mesmo que foi meu coordenador lá no Magazine. Ricardo, assim, foi uma referência para mim também no tempo que eu fiquei lá no Magazine, então agradeço muito a presença dele aqui, né? Então acho que tiveram algumas perguntas, né? A Daiane colocou a respeito de como fazer esse monitoramento através desse controle, através do PCMSO,
Eu acho que é incluir mesmo, né? Acho que todo o processo de investigação, de acompanhamento, de prevenção, você pode colocar isso no PCMSO, né, como tratativas de se investigar, de se avaliar diante das perdas auditivas, né? Então, ou seja, o que você já fazia para perda bilateral, você vai fazer para perda unilateral também, né? Às vezes você vai incluir alguma especificidade, né? Mas no contexto geral você vai manter a mesma forma de orientação, né? Então, eu acho que basicamente foi isso aí, né? Aí a Camila perguntou aqui, nos casos dos colaboradores já admitidos com perda auditiva unilateral, total unilateral, poderão ser quadrados na cota de PCD auditivo? Eu acho que sim, né? Eu acho que não sei se foi isso que eu entendi. É, se eles já foram admitidos, né, com a perda, agora você pode enquadrar. É igual se a pessoa não tinha um critério de deficiência, agora tem, você pode enquadrar essas pessoas, mas voltando em todo o contexto que a gente precisa entender todo o aspecto, toda a questão funcional, né, desse trabalhador, todo o impacto, né, para você fazer a caracterização, né? Não sei se é isso que vocês pensaram aí. Eu Entendi. entendi assim, exatamente assim, Júnior. Estou super de acordo. Legal. Pessoal, então, agradeço demais aí a presença de vocês. A gente termina com essa frase, né? Ontem não é nosso para recuperar, mas é amanhã nosso futuro para recomeçar. 2024 excelente aí para todo mundo. Agradeço imensamente o Rodrigo aí, que foi meu aluno do Opus, é um colega, né? Médico do trabalho, otorrino e fonoaudiólogo, ou seja, ele é o pacote da gente aqui, né? Representando aí. Obrigado, Rodrigo, por mais essa participação, né? O Rodrigo vai fazer uma participação também no curso de médico examinador, pela qualidade técnica e conhecimento do Rodrigo. E agradecer a Débora mais uma vez, porque assim, a Débora, tudo que eu peço para a Débora, eu tô dentro, animo, vamos, né? Então, adoro esse tipo de pessoas, porque eu também sou assim, né? Débora, muito obrigado mais uma vez, assim, eu acho que, assim, você, por mais Déboras, né, Rodrigo, na fono aí para nos estimular e para nos ajudar aí. Então, Com agradeço certeza. vocês, agradeço de verdade, coração, vocês aí. A gente vai deixar a live provavelmente gravada, então parece que teve algum problema de transmissão, alguns momentos aí deu alguma travadinha, mas depois a gente libera no YouTube para todo mundo assistir, tá? Obrigada, pessoal, pela oportunidade, pela confiança, pelo respeito com esse tema. Júnior, Rodrigo, eu estou aqui para contribuir, contem sempre comigo, viu? Feliz 2024 para todos nós. Valeu, pessoal que assistiu a gente aí. Agradeço demais, Bruno, pelo convite. Você colocou aí, eu estou com duas referências, uma na medicina do trabalho e outra referência na fonoaudiologia do trabalho. Então, estou muito bem acompanhado aqui nessa live. Obrigadão mesmo aí pela confiança e estou à disposição, tá? O Júnior tem meu contato, quem quiser aí, vamos conversar e vamos entender essa lei, vamos bola para frente aí, que tem muita coisa para a gente trabalhar ainda, tá bom? Um abraço. É isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus aí.